Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Estamos aí, para mais aí um plano de estudo tutorado, material oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Vamos trabalhar agora as semanas 3 e 4 do volume 6, aula aí do terceiro ano do ensino médio regular. E falaremos aí, gente, sobre eletroímãs, os efeitos magnéticos gerados por corrente elétrica. Galera, é o seguinte, eu fico um pouco preocupado em relação a essa aula. Por quê? Dessa vez o PET avolumou muito conteúdo em 2 semanas. E hoje nós vamos usar aí, além de perceber os fenômenos magnéticos e elétricos associados, nós vamos observar aí a regra da mão direita, que é um tema que, de certa forma, os alunos têm receio. E é muito fácil mesmo. Só que nós temos muito conteúdo para pouca atividade. Se porventura a aula não ficar elucidativa, clara, sugiro a vocês que peçam aí que eu possa ir ao quadro e lá sim eu posso dar uma aula teórica e postar no canal. Ou seja, galera, somos nós agora, vocês e eu. Preciso de vocês para que eu possa ter a qualidade que eu gostaria de oferecer a vocês. Com todo respeito, com todo zelo e com todo carinho que o Escola Online vem demonstrando no decorrer desses meses. Ok, galera? Então, vamos lá. Preciso de vocês. Podem opinar. Então, vamos lá. Mas antes de começarmos as atividades aí, convido vocês. Inscreva-se em nosso canal. Ative as notificações para que possa receber os vídeos que têm sido postados diariamente. Por que diariamente? Porque agora nós estamos com o nosso projeto, o quê? Projeto Enem. Projeto Eu Não Erro Mais. E lá na plataforma escolaonline.com.br vocês podem ter acesso ao nosso material teórico. Material didático oferecido para que vocês acompanhem as atividades e o conteúdo teórico exposto aí por cada professor. Vamos lá, galera! Vocês estão amparados. Escola Online em vocês é sucesso. Beleza? Mas vamos começar a aula. Pois bem, antes de irmos para a atividade, vamos falar um pouquinho sobre campo magnético gerado em um fio condutor retilíneo. Galera, vocês lembram dos ímãs? Ímãs aí não geram campo magnético no seu entorno? Beleza. Aí, a curiosidade era o seguinte, será que existia alguma relação entre os efeitos elétricos e os efeitos magnéticos? Pensava-se que não. Mas aí um cientista, lá no ano de 1820 aproximadamente, chamado de sobrenome Oersted, ele observou o seguinte, ele pegava uma bússola e colocava a bússola próximo a um fio elétrico. Só que esse fio, por enquanto, não passava corrente. Assim que a corrente começava a fluir, essa bússola defletia. De alguma forma, as cargas elétricas em movimento interagiam com a bússola. Gente, se as cargas elétricas em movimento interagem com a bússola, é porque as cargas elétricas em movimento criam um campo magnético. Ímã interage com ímã, ímã interage com metal, campo magnético com campo magnético. Então, de alguma forma, Oersted descobriu fantasticamente que existia sim uma relação entre os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. E logo falaremos sobre os fenômenos eletromagnéticos, certo? Então, cargas elétricas em movimento produzem campo magnético. Observem ó, que eu tenho uma corrente aqui para a direita. A bússola deflete no sentido. Quando a corrente se alterna, caminha em sentido oposto, a bússola deflete em outro sentido. Então, a corrente elétrica está produzindo aqui ó, um fenômeno de deflexão na bússola. Então, a corrente elétrica, cargas elétricas em movimento, criam um campo magnético, certo? E o primeiro que nós vamos falar, gente, é o campo magnético gerado em um fio condutor retilíneo, reto, como se fosse aqui, ó, essa caneta. Imagina um fio reto aqui, tá? Você observa que se você espalha limalha de ferro em torno de um ímã, essa limalha se organiza.
Agora, se você espalha a malha de ferro em torno de um fio condutor percorrido por corrente elétrica, lembrando, cargas elétricas em movimento criam um campo magnético. Você vai perceber que, tendo o fio condutor retilíneo, essa limalha aqui em torno, ela se organiza. Tá vendo que ela se organiza de forma circular, circunferencial? Então percebeu-se o seguinte, ó, em um fio condutor retilíneo, né, percorrido por corrente elétrica, ele é capaz de gerar um campo magnético onde as linhas de campo são circulares e concêntricas ao fio. O fio está no centro e as linhas de campo se organizam ó, de maneira circular. As linhas de campo, né, representam aí o campo magnético. Pelas linhas de campo, nós somos capazes de estudar o campo magnético. Beleza? A ideia seria essa, ó, fio condutor retilíneo, em cada ponto eu associo um vetor campo magnético para estudar as características desse campo gerado por esse fio reto, esse fio condutor retilíneo. Beleza, vamos seguir. Ah, professor, mas me diz o seguinte, será que mais distante do fio, como que esse campo se comporta? E mais próximo ao fio, como esse campo se comporta? E se eu alterar a corrente elétrica, será que eu altero a potencialidade, as características do campo? Galera, você está me perguntando o seguinte, professor, como que eu observo a intensidade do campo magnético aí próximo ao fio, ó, a uma distância do fio aí? Gente, essa intensidade do campo magnético em um fio condutor retilíneo, ela é dada pela seguinte expressão. Ela depende de um fator chamado permeabilidade magnética. Isso no vácuo tem certo valor, ó, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Dividido por 2π. Isso aqui tudo, gente, é uma constante. Veio da lei de dois cientistas, Biot e Savart. Mas eu quero que vocês percebam que é diretamente proporcional à intensidade do campo em relação com a corrente. Quanto maior for a corrente, maior será o campo magnético gerado por esse fio condutor retilíneo. E é inversamente proporcional ao que a gente chama de raio ou distância. Quanto mais distante o ponto analisado estiver do fio condutor retilíneo para uma mesma corrente, menor será a intensidade do campo eletromagnético. E o campo eletromagnético, a sua intensidade é dado em Tesla no sistema internacional. Beleza? Então vamos tocar o barco aí, galera. Gente, mas agora eu preciso falar em sentido, né? Antes de falarmos em sentido, eu gostaria que vocês observassem essa imagem. Nós vamos ter que convencionar. Vamos adotar uma convenção aí, ó. Imagina um vetor. O campo magnético é um vetor. O vetor pode ser representado por uma flechinha. Quando você olhar para o plano do papel e observar essa parte da flecha aqui, ó, que seria a origem, você vai ver um xizinho. Xizinho significa que o vetor está entrando. Tá vendo que a flecha está entrando aqui no plano do papel, perpendicularmente ao papel? Se você olhar para o plano do papel e observar isso aqui, é como se você observasse a flecha saindo, a extremidade dela aqui, ó, chegando para você. Seria esse pontinho aqui, ó. Então esse xizinho significa entra. O que que entra? Gente, você vai ter que analisar. Pode ser a corrente elétrica, pode ser o vetor velocidade, pode ser o vetor campo magnético. Mas isso vai estar claro para vocês. E aqui, esse símbolo significa sai. Tranquilo? Esse símbolo aqui significa sai. Por quê? Porque eu vou ter que usar a regra da mão direita. Eu tenho um fio condutor retilíneo, como se fosse essa caneta. Como você vai usar a regra da mão direita para estudar aí o campo magnético no seu entorno? Esse dedo polegar vai no que se movimenta, vai na corrente, o sentido da corrente. Observem que aqui, ó, a corrente está para cima. Esses demais dedos, eles abraçam o fio, eles te dão noção das linhas de campo. Então, observe, imagina que eu tenho um plano do papel aqui na minha frente. Vocês tenham um pouco de cuidado pelo seguinte, galera. Se eu observar aqui, ó, o que é horário para mim, seria anti-horário para vocês. Então, você sempre vai ficar de frente para o plano e estudar, colocar seus dedos lá e observar, tá bom? Dedo, no sentido da corrente. Se eu tivesse um plano de papel, meus dedos estariam entrando desse lado, dando a volta, e nesse plano aqui, ó, da caneta, eles estariam saindo para mim, ó. Entra desse lado, seria essa bolinha. Desculpa, esse xizinho. Entra, xizinho. Sai desse lado aqui, seria a bolinha. Então, vamos tentar ver isso aqui, ó. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, um fio condutor retilíneo e eu tenho uma visão frontal, como se eu estivesse de frente.
corrente para cima, você veria seus dedos aqui, ó, circundando, certo? Então, frontalmente, eu observaria essas linhas de campo. Agora, se eu tiver uma visão superior, é como se eu pegasse aqui e observasse esse fio de cima, assim, ó, eu virasse e olhasse esse de cima. Repare, numa visão superior, eu ia perceber a corrente saindo. Olha, esse símbolozinho significa sai. A corrente estaria saindo e meus dedos estariam circundando aqui, ó, em sentido para mim, certo? Anti-horário. Então, você tem que observar no plano do papel, na frente do papel, ou se você pegar a corrente, você faz esse estudo, ó. Seria isso aqui. Você veria a corrente saindo para você, saindo, chegando até você, ó. E as linhas seriam essa circunferência aí, ó, concêntrica ao fio, certo? E no plano do papel, como que eu posso estudar isso? Outro detalhe, galera. Vejam que o vetor campo magnético B2 é menor do que B1. Por quê? Quanto maior a distância para uma mesma intensidade de corrente, maior a distância em relação ao fio, menor a intensidade do campo. Esse vetor em azul B1, ele tem maior intensidade, maior tamanho, né? Porque ele está mais próximo. Tá, mas observe no plano do papel. Foi isso que eu disse, ó. Isso aqui seria meu fio condutor. Coloco o dedo no sentido da corrente. A corrente está para cima, certo? Aí eu abraço. Desse lado aqui, está entrando, entra, xizinho, dá a volta por trás e sai. Eu estou observando no plano aqui, ó. Entra, deu a volta e eu estou vendo meus dedos agora saindo à esquerda. Aqui eu teria o quê? O campo magnético. Ó. Ele está me indicando que aqui esse entra é relativo ao campo e esse símbolo de sai é relativo ao campo. Nesse caso aqui, esse sai seria em relação à corrente. Beleza, galera? Agora eu quero trabalhar com vocês aí. Imagine aí, ó. Eu estou na frente do papel. Só que agora a corrente não está mais para cima, está para baixo. Logo, à esquerda aqui, meus dedos estariam entrando. Seria o quê? Xizinho, né? Daria a volta e à direita estariam saindo, certo? Então, o vetor indução magnética, o vetor campo magnético, entra desse lado do fio e sai do outro lado, do lado direito. Veja que agora eu mudei o sentido da corrente, ó. Mudando o sentido da corrente, a gente mudou a disposição aí. Agora, eu posso ter um fio horizontalmente. A corrente estaria para cá, né? Ó, entra aqui embaixo, dá a volta e sai em cima. X embaixo, bolinha em cima. Basta você pegar aí, ó, e colocar o seu dedo polegar no sentido da corrente. Então seria isso aqui, ó. Entra embaixo e o vetor indução magnética, você veria a pontinha da flecha, né, saindo para você aqui em cima. Tranquilo, galera? Galera, eu vou para a atividade 2, porque é mais didático. É mais fácil de começar a se compreender o processo. Logo, logo faremos a atividade 1, tá? O que ele me diz na atividade 2? Um fio é percorrido por uma corrente elétrica, como mostra a figura. A direção e o sentido do campo magnético criado pela corrente nos pontos A e B indicados são, respectivamente. Cuidado, ó. Qual que é a direção, gente, do vetor indução magnética no plano aqui do papel? Perpendicular ao plano, certo? Vai estar entrando ou vai estar saindo, mas perpendicular, formando 90 graus com o plano, certo? E o sentido é dado pela regra da mão direita. Vamos lá, tem o fio, corrente está para cima. Observem que ele te deu a corrente para cima. Em B, meus dedos estão entrando e em A estão saindo. Observem isso, ó. Em B, entra, dê a volta, em A, sai. Então, em B, entra, em A, sai. Só toma cuidado. Ele pediu assim, ó, em A e B, respectivamente. Então, observem vocês que a resposta é a letra B, ó. Perpendicular ao fio é a direção, saindo dessa folha. Em A, saindo, e perpendicular ao fio, entrando, penetrando na folha em B. Cuidado com isso, hein? Ele pediu primeiro analisar o ponto A, depois analisar o ponto B. Beleza, galera? Espero que aí vocês estejam entendendo. Como eu disse para vocês, muito conteúdo relativo aí a 2, 3 meses de estudo em sala de aula ou mais, tá bom? Mas vamos lá resolver. Se não ficou claro, vocês podem pedir que a gente vá ao quadro e grave um vídeo para vocês. O Escola Online sair por vocês. Agora, galera, vamos falar aí de uma nova configuração aí, ó, em relação ao campo magnético. Nós temos um dispositivo agora chamado espira circular. O que seria isso? É simples.
Você tem um fio retilíneo, que nós já estudamos, né? Você pega esse fio retilíneo, dobra, formando esse círculo. Isso seria um espira circular. O simples fato de você mudar a geometria, você potencializa o campo magnético no centro da espira. Então a espira nada mais é do que a conformação dessa geometria do fio. Beleza? Então vamos imaginar o seguinte. Você tem aí um fio condutor retilíneo. Esse fio condutor retilíneo, ao ser percorrido por corrente elétrica, as limalhas de ferro vão ser circulares e concêntricas em relação ao fio. Seria esse campo gerado, né? Aí o que você faz? Você dobra esse fio. Você pega esse fio aqui, ó, e faz essa conformação. Você vai perceber que no entorno aqui, ó, desses dois polos, desses dois pontos, você vai ter linhas circulares e concêntricas ao fio. Você quer estudar o campo gerado exatamente aqui no centro, ó, no centro da espira. Então você teria um fio nessa configuração sendo percorrido por corrente. Cargas elétricas em movimento criam um campo magnético. Eu quero aqui estudar o campo magnético nesse ponto. Terei que entender, então, o comportamento do vetor campo magnético. Antes disso, eu quero que vocês lembrem. Vocês têm que lembrar isso, ó. Ímã. Um ímã gera um campo magnético no seu entorno. E aí nós dissemos para vocês que externamente ao ímã, as linhas de campo saem do polo norte e chegam no polo sul. Gente, se um condutor aí percorrido por corrente elétrica gera campo magnético, tem comportamento de ímã. Então vocês vão observar lá também que toda vez que estiver saindo as linhas de campo da região, será norte. Toda vez que estiver entrando ou chegando, será sul. Vamos observar? Pega uma espira circular. Vamos lá para a nossa espira. Repara que a corrente está percorrendo a espira no sentido anti-horário. Ó, anti-horário. Eu quero observar o vetor campo magnético aqui, ó, no centro da espira. O que eu faço? Gente, regra da mão direita, ó, no centro da espira. Gente, para mim, está percorrendo no sentido anti-horário, tá? Para vocês, você pode espelhar e pode ser ao contrário. Ó, sentido anti-horário. Aqui no centro da espira, eu estou vendo que meu dedo está saindo, ó, saindo. Para mim, eu estou vendo ele saindo. Se sai, gente, sai significa o quê? Norte. Então, se eu tiver aí, ó, uma espira circular sendo percorrida pela corrente no sentido anti-horário, a face voltada para mim aqui, ó, que eu vejo a corrente no sentido anti-horário, será polo norte. Gente, corrente elétrica cria campo magnético. Se cria campo magnético, tem efeito de ímã. É um dipolo, dois polos. Nesse caso, corrente no sentido anti-horário, aqui na frente seria norte, certo? Mas eu disse para vocês, se eu vejo aqui, ó, eu estou desse lado, vocês estão aí do outro lado. Se eu vejo a corrente no sentido anti-horário, vocês veem ela no sentido horário. Então, observe isso aqui, ó. Se a corrente flui no sentido horário, o que vai acontecer? Agora, a corrente está fluindo para mim no sentido horário, ó, horário. Tá vendo? Para mim, aqui no sentido horário. Eu vou olhar aqui no centro da espira, ó. Aqui no centro da espira, meus dedos vão estar entrando, ó. Corrente no sentido horário, peguei. No centro, entra, tá vendo? Para vocês estão vendo saindo. Eu estou vendo entrando. Então, observem aí que se entra, se chega, seria o que, gente? Vetor campo magnético entra, chega. Aqui seria polo sul. Entenderam a ideia? Então, se você tem uma espira circular, dependendo da face que você estiver vendo, ou é polo norte ou é polo sul. Isso vai depender do sentido de giro da corrente elétrica. Tranquilo? Isso que eu disse, ó, espira circular, sentido anti-horário norte. Ele até faz esse desenhozinho, ó, anti-horário, ele liga aqui, dá um N de norte, sentido horário, ele faz esse desenhozinho aqui, ó, sentido horário, e aqui seria um S de sul. Isso aqui é uma forma prática de se lembrar. Mas, professor, como eu vou calcular a intensidade no campo elétrico, do campo magnético, desculpa, no centro da espira? Porque nós precisamos analisar o efeito magnético no centro da espira. Tudo bem, gente, ó, olha a espira aí, ó. Nesse caso, é sentido o quê? Anti-horário, né? Tudo bem. Eu falei que eu vou intensificar o campo em relação ao fio condutor retilíneo. Lá no fio condutor retilíneo, nós tínhamos aqui um 2π. Eu tirei o π. Eu não estou mais dividindo por π. Então, eu aumentei a intensidade do campo, ó, a essa distância do fio. Só que aqui agora eu tenho uma espira. Eu não tenho um fio condutor retilíneo. Então, a intensidade do campo magnético é dada pela permeabilidade absoluta, permeabilidade magnética, dividido por 2, vezes a intensidade de corrente, dividido pelo raio. Logo, é diretamente proporcional à corrente. Quanto maior a corrente, maior
é a intensidade de campo magnético aqui no centro. Inversamente proporcional ao raio. Quanto menor o raio, maior a intensidade de corrente. Seria isso aqui, ó. Imagina que eu tenho a mesma corrente. Eu vou lá e faço um espira de menor raio. Eu intensifico o campo magnético. Para a mesma corrente, se eu vou aumentando o raio, eu vou diminuindo o campo magnético aqui no centro. Certo, gente? Galera, insisto, é muito conteúdo para pouco tempo. Precisando, nós podemos dar o suporte necessário. Nós desejamos de coração atendê-los da melhor forma possível, beleza? Vamos lá, mais uma vez, a permeabilidade magnética aí no vácuo vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro dividido por ampere. Se você mudar de meio aí, gente, ó, esse valor vai mudar, tá? Então, vamos observar agora a atividade número 2. Duas espiras circulares, concêntricas e coplanares de raios R1 e R2, sendo que R1 é igual a 2 que multiplica R2 dividido por 5, 2/5 de R2. São percorridas, respectivamente, por correntes RI1 e I2. O campo magnético resultante no centro da espira é nulo. A razão entre as correntes I1 e I2 é igual a... Eu coloquei a ilustração aqui, ó. Reparem que eu tenho um raio R1 que é menor que o raio R2. Ele me falou que R1 é 2/5 de R2. A corrente nessa espira 1 aqui, ó, ela vai girar em que sentido para a gente? Horário. A corrente na espira 2, ela vem aqui e gira em sentido anti-horário. Então, vamos analisar separadamente. Espira aí 1, ó, corrente em sentido o quê? Horário, certo? Então, se você colocar seu dedo aqui, ó, corrente em sentido horário, você vai ver que a corrente no sentido horário, para mim, tá? Horário, tá entrando, entra, tá? E agora, como que eu faço aí? Aqui seria sul, né? Se chega, é sul. Aqui eu tenho a espira de raio R2. O raio R2 é maior, né? Repara que agora a corrente giraria, galera, ó, no sentido o quê? Anti-horário, ó. Aqui estaria assim. Então, meu dedo estaria saindo daqui do centro da espira, ó. Sai para mim. Espero que vocês estejam entendendo, ó. Então, seria o quê? Norte. Vejam, galera, que eu tenho um vetor entrando e outro vetor saindo. Eles têm mesma direção, só que sentidos opostos, tá? Um entra, o outro sai. Se você girar, mesma direção em sentidos opostos. Para eles se anularem, tem que ter mesma intensidade, certo? Ó, como eu calculo o campo magnético na espira 1? Permeabilidade magnética dividido por 2π, que multiplica a intensidade de corrente 1 dividido pelo raio 1. Como eu calculo o campo magnético na espira 2? Permeabilidade magnética dividido por 2π. Desculpa, por 2, não tem esse π aqui não, tá? Gente, esquece esse π aqui, ó. Eu acabei colocando no slide, esqueça esse π. Aqui não tem esse π. Que multiplica I2 dividido pelo raio 2. Então, o campo magnético no centro dessas duas espiras conjugadas aqui, ó, é nulo. Ou seja, campo magnético em 1 menos campo magnético da espira 2 é zero. Então, o campo magnético da espira 1 é igual ao campo magnético da espira 2. Esquece esse π aqui, ó. Não tem. Eu que deixei ele de brinde. Não tem não, por favor. Tá? Então, você iguala aí, ó, as intensidades de campo. Logo, você pode cortar permeabilidade magnética dos dois membros e dos dois lados e 2 dos dois lados. Esquece o π, por favor. Então, intensidade de corrente 1 dividido pelo raio de 1 é igual a intensidade de corrente 2 dividido pelo raio de 2. I1 sobre 2 é o que ele te pediu, ó, a relação I1 sobre 2. É igual a raio 1 dividido pelo raio 2. Mas ele te disse que o raio 1 seria 2/5 do raio 2. 2 dividido por 5, gente, dá 0,4. Então, eu posso falar isso, ó. I1 dividido por I2 é igual a 0,4 R2 dividido por R2. Então, I1 dividido por I2 é igual a 0,4. Certo? Gente, por favor, não tem esse π aqui, ó. Apaga isso aí, beleza? Galera, pois bem, dividi a aula em duas partes, certo? Vamos logo para a segunda parte, mas antes disso, convido vocês, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para que possam ficar por dentro aí das aulas que estão sendo lançadas diariamente. Venham conosco no nosso projeto Enem, projeto Eu Não Erro Mais. Visite a nossa plataforma, porque lá vocês vão ter todo o suporte, tanto das aulas aí, né, quanto do material didático que tem sido oferecido para você nos acompanhar no nosso projeto Eu Não Erro Mais. Eu sou o professor Camilo, professor de Física da Escola Online, e estou com vocês.
volto para a parte 2. Ok, galera?